O poder do trabalho em equipe. Em 1 Coríntios 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então aqui ele fala, sobre como um corpo, ele não é formado apenas de um membro, sim de vários. Então hoje o devocional, ele coloca realmente essa importância de trabalharmos em equipe, essa importância de termos uns aos outros para nos ajudar. Por quê? Você vê, gente, por exemplo, uma empresa, ela não cresce sozinha, Ela depende de cliente, depende de tantas outras pessoas para que ela consiga se tornar grande, para que ela consiga se tornar conhecida, não depende apenas de uma pessoa, e sim de um todo ao redor dela. E da mesma forma como um corpo em Cristo, nós precisamos um dos outros, precisamos da ajuda um dos outros, precisamos da sabedoria de um, do ânimo do outro, da disposição do outro, porque juntos somos mais fortes, juntos nós somos um corpo. O que muitas vezes acontece, gente, é que as pessoas tentam caminhar ou tentam crescer sozinha, e muitas vezes a responsabilidade, o peso das coisas se torna tão grande que elas acabam desistindo ou não tendo mais força para continuar. Por isso, que 1 Coríntios 12 ele deixa bem claro que somos muitos membros, porém um corpo só. Só que cada um tem que exercer a sua função também. Porque muitas vezes, temos um corpo, porém o braço não exerce a função do braço, quer exercer a função do pé. Mas não, o que ele está falando é que o trabalho em equipe é muito melhor do que você tentar sozinho. Você trabalhar um com os outros, a gente consegue alcançar muito mais do que você sozinho. Então a gente precisa parar com esse individualismo. A gente precisa começar a pensar como um corpo, como ele coloca aqui, que nós somos um corpo e todos nós temos o mesmo objetivo. Só que o que acontece muitas vezes, o objetivo de cada um é diferente, Nem todos têm a mesma visão, nem todos têm o mesmo objetivo. Porém, o que o devocional deixa bem claro é que, como somos um corpo, nós temos que ter, como uma igreja, como cristãos verdadeiros, nós temos que ter o mesmo propósito, nós temos que conseguir caminhar para a mesma direção, e só vamos conseguir quando todos nós estivermos alinhados, quando todos nós tivermos a mesma visão. Aí sim, todos vão exercer a sua função de corpo, todos vão conseguir, cada membro vai conseguir exercer a sua função. Mas sempre estarmos lembrando, gente, que muitas vezes sozinho nós não conseguimos ir muito além. Sozinho a gente não consegue às vezes ser tão eficiente quanto poderia ser com outras pessoas ajudando. Precisamos entender e compreender muitas vezes a necessidade de termos uns aos outros ao nosso lado nos ajudando. Muitas vezes é difícil, muitas vezes você quer fazer do seu jeito, muitas vezes você fala, não preciso de ajuda, eu tô sozinho, é mais rápido. Não. Todos nós precisamos entender que temos uns aos outros para nos ajudar, Temos um corpo para que todos nós possamos nos ajudar, para todos conseguir alcançar o mesmo objetivo e o mesmo propósito. O que acontece muitas vezes aí fora, as pessoas estão caminhando tão sozinhas, tão sem rumo. Por quê? Porque não pode confiar, porque é um corpo debilitado, um corpo deficiente, e aí não pode confiar. Mas isso não pode acontecer, porque no meio cristão nós todos somos o mesmo corpo, somos membros do mesmo corpo, e todos nós temos a mesma função para alcançar a eternidade, alcançar as pessoas, alcançar uns aos outros. Então vamos realmente buscar isso, vamos procurar ser mais ativo nessa área, procurar ajudar uns aos outros, procurar entender a necessidade dos outros, para que, assim como ele coloca aqui, um corpo só, para que nós possamos todos caminhar para a mesma direção. Então esse foi o devocional de hoje, gente, que nós possamos realmente entender e compreender que não estamos sozinhos, temos uns aos outros para nos ajudar no que for necessário.